Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus. Ó, não sai daí, que hoje o Pó de Testemunho é com a nossa irmã Jéssica, tá? E eu creio que vai edificar e muito a tua vida. Eu quero te pedir um favor, seja um missionário, seja uma missionária do Senhor. Compartilhe esse podcast com mais um contato seu, tá bom? Em nome de Jesus. Não saia daí, fique atento, porque hoje eu creio que você vai ser impactado pela presença de Deus, amém? Seja muito bem-vindo, minha irmã Jéssica, fica à vontade, que Deus te abençoe, tá? Deixa Deus te usar. Amém. Primeiramente, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para estar contando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até Cristo, ou melhor, como Jesus chegou até mim. Como uma pessoa sempre falou para mim, não é sempre a gente que alcança Jesus, mas sim Ele que nos alcança. Amém, minha irmã, amém. Eu creio que vai sim ser impactado muitas pessoas com o seu testemunho, em nome de Jesus. E a primeira pergunta que a gente sempre faz, já está como de costume, conta um pouquinho sobre a sua vida antes de Jesus, como é que era, quais os processos que a senhora passou, como é que foi? Então, quando eu não nasci no berço evangélico, eu nasci numa família católica. Meus pais sempre foram muito, muito bons. Eles eram pessoas maravilhosas, sempre ensinou o caminho certo pra gente. Meu pai, ele trabalhava com um agricultor, a minha mãe de limpeza, né, na fazenda. Enfim, e eles sempre foram católicos, mas sempre falavam de Deus pra gente. Porém, né, eu ainda não conhecia a Cristo. E assim, como é que foi a sua adolescência? Como é que foi pra você? Foi assim, foi um tanto difícil? Foi um pouco difícil, sim, porque, assim, eu morava em Minas Gerais e eu não conhecia nada da cidade. Eu morava na fazenda. Então, não conhecia nada desse mundo, não conhecia muitas pessoas, era só pessoas da fazenda mesmo. E aí eu, eu, eu fui para a cidade quando eu tinha 13 anos de idade. A cidade a senhora fala aqui em Campinas. Não, na verdade é em Minas Gerais mesmo, Sim. na onde eu nasci, porém eu morava antes na fazenda, né? Aham. E aí a gente mudou para a cidade mesmo. Era fazenda antes e depois eu mudei para a Sim. cidade. Fiquei um periodinho lá, na época que meu pai faleceu, quando eu tinha 13 anos de idade. A gente morou na fazenda até meus 11, 12 anos. E aí, infelizmente, meu pai teve uma doença. Ele acabou falecendo. Então, eu precisei ir morar para a cidade com a minha mãe, Aham. na casa da minha avó, que é a parte do meu pai. E aí, depois de lá, minha mãe veio embora para Campinas, Sim. né? Quer dizer, para Paulínia. E aí, em Paulínia, ela foi atrás de casas para morar. Ela veio para casa de uma tia, né? Aham. Que é a irmã dela, que morava aqui no estado de São Paulo. E ela veio e ficou 2 meses aqui. E eu em Minas com o meu irmão do meio, na casa da minha avó. Até minha mãe acertar as coisas aqui em Sim. Paulínia. E aí minha mãe acertou, buscou a gente e viemos para Paulínia. Com 13 anos de idade, eu vim morar em Paulínia, no estado de São Paulo. E aí, nesse período, Foi muito difícil pra você, assim, na ausência do seu pai? Não? Foi bem difícil porque foi algo que, assim, eu era muito apegada no meu pai. E, e a minha mãe, a gente não era tão apegada, eu acho que era mais apegada no meu pai do que na minha mãe. Depois, com o tempo, a gente se aproximou mais, Sim. né? Mas o meu pai, eu por ser a filha única, a caçulinha e a Uhum. única menina, então ele era muito grudado comigo também. E ele sempre cuidou de mim de uma tal maneira diferente um pouco da minha mãe, porque minha mãe não Aham. tinha tanto carinho, tanto Sim. amor assim, né? E aí meu pai que sempre tava um pouquinho mais de carinho. E aí a gente passou esse período, foi difícil para mim, porque foi assim bem na época que eu tava entrando para adolescência. E aí foi difícil mesmo. Eu fiquei um bom tempo
sentindo muita falta dele, mas depois a gente vai se acostumando, né? Depois de um tempo, a gente se acostuma com a ausência. Porém, a gente sempre com o coração lembrando. A mente, o coração, tudo lembrava. E na mesma época, que eu ainda tinha meus 13 anos, eu guardava alguns segredos que ninguém sabia. Como que, por exemplo? Que, assim, eu fui abusada sexualmente, né? Quando eu era criança. Então, isso era coisas... Não foi pelo meu pai, foi por um vizinho, na época. E isso deixou muitas marcas. E eu não contei pra ninguém. A senhora não contava por medo? Por medo. Por ameaça de alguma coisa? Exatamente. Por medo, ameaças. Assim, a pessoa era muito amigo do meu pai. E ele sempre estava na nossa casa. Então, foi um momento bem difícil. Eu guardava isso, eu não contei isso pra ninguém. Nem minha mãe, nem ninguém sabia. Eu sempre carreguei isso comigo. E quando eu fui para a cidade, eu fui meia receiosa. Eu tinha medo. Se chegava uma pessoa diferente, eu já ficava meio assim. Mas sempre, acho que graças a Deus sempre me guardou desde quando praticamente eu nasci. Porque, assim, ele permitiu certas situações para ter um testemunho que eu tenho hoje, que eu vou contar um pouquinho mais. Sim. Mas foi coisas que me marcou. E isso eu guardei muito, durante um bom tempo. Sim, aí como é que foi, assim, da senhora vir pra cá, né, pra Paulínia, né? Sim. Aí, como é que foi a sua trajetória de lá pra cá? A senhora, pelo que a senhora me contou, não foi muito fácil. Não. A senhora chegou a se apoiar, né, no caso, a senhora sentiu muita falta do seu pai, em amizades ou algo do tipo assim, para compensar essa falta, ou foi como uma porta de escape? Na verdade, eu quando eu fui para a cidade, quando eu mudei para Paulínia, aí eu tinha só a minha mãe, eu não tinha amizades ainda. Eu comecei a fazer amizades só em poucos tempos, né? Em tempinhos assim, demorei um pouquinho para fazer certas amizades porque eu tinha receio de chegar perto de qualquer pessoa. E aí na época eu conheci uma pessoa, uma amiga, eu carrego ela até hoje. Foi uma que era aquela amiga que você podia contar para tudo. Mas eu nunca contei nada para ela também. É que nem eu falei, ninguém sabia de nada do que aconteceu quando eu era menorzinha. E aí eu me apeguei nessa amizade. E aí quando a gente começou a sair, eu com 14, 15 anos, eu comecei a sair. Sair que a senhora fala o quê? Pra noite, tipo, balada, esse tipo de coisa, ou conhecer o ambiente? Como é que Isso, conhecer ambientes. Na época, foi assim, lá era muita quermesse. Era coisas que tinha numa praça. Em alguns lugares ainda existe feira. E aí, tinha essa feirinha. Porém, eu sempre tinha um horário para estar dentro de casa. Minha mãe sempre ponhava horário. Jéssica, 10 horas da noite, no máximo, eu quero você em casa. Porque a minha mãe, depois que ficou viúva, ela saía também, né? Sim, ela ia para os rolês da vida dela, ia para os forró da vida. Porém, ela sempre deixava a gente em casa. Eu e meu irmão do meio, Daniel. Ou, na verdade, o meu irmão do meio, porque eu sou mais nova. O Daniel. E a gente era de menor. Minha mãe saía e a gente ficava em casa. E aí, nesse período, eu comecei a sair com essa colega. Essa amiga minha, porém não tenho mais contato, né? Deus sabe de todas as coisas no tempo dele. E aí, com o tempo, aí comecei a sair com 14, 15 anos, tinha horário para chegar. Até meus 17 anos, eu chegava no horário, eu era de menor, né? Então, eu chegava no horário, que minha mãe sempre falava, se eu passasse das 10 da noite. Minha mãe, meu pai, minha mãe, ela ficava muito brava. Ela ia me buscar onde eu estivesse. Você não falou que ia estar na quermesse? Não ia estar em outro lugar? Então, eu vou te buscar nesse lugar se você não chegar até 10 horas. E se eu não te encontrar, você já sabe. Ou seja, se já sabe, todo mundo já sabe. Já dizia muita coisa, né? Já, nossa. Então, até meus 17 anos, eu ainda respeitava esse certo horário. E assim, como é que foi para a senhora depois dos 17 anos? A senhora chegou a ter algum contato com bebida, com algo do tipo assim, ou não? Sim, aí eu comecei a beber, sim. Mas aí eu comecei a beber
E aí, quando eu completei 18 anos, eu entrei em outro mundo. Ou seja, bebidas e drogas. Como assim? Com 18 anos? Com 18 anos. Aí a senhora começou, mas foi através do quê? De amizade, influência ou Foi por curiosidade? por, por curiosidade. Porque assim, como eu posso dizer, as amizades têm, as pessoas oferecem, mas vai de você se você vai aceitar aquilo ou não. Então vai a consciência é sua. E na época eu não tinha muita noção disso. Eu achava que todo mundo usava e tava tudo legal, era tudo normal. Pra senhora era normal isso. Era. Então aí eu comecei a me envolver nesse mundo aí fora, que é as bebidas e drogas, com 18 anos. A senhora teve muita complicação com isso? Não, até um certo período, assim, eu saía, aí nesse período eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com meus 15, 16 anos, eu ainda era menor. Eu comecei a trabalhar com menor de idade. E aí, quando eu completei 18, aí que eu fui conhecer esse mundão mesmo, né? Uhum. Aí eu trabalhava e aí eu sempre tava ali. Ia pros rolês da vida, usava droga, usava bebidas, enfim. E aí uma vez eu passei muito mal por ter bebido, por ter usado muita droga. Eu tive um começo de uma overdose, porém ela, tipo, graças a Deus não aconteceu o pior, mas eu cheguei a ter uma overdose. Mas assim, muitas outras complicações nessa área Ela foi chegou só a isso. parar no hospital ou algo do tipo, não? Devido Não, a isso? porque na hora, as pessoas que já eram mais experientes neste mundo, eles me jogaram água, me deitaram num lugar, no sofá lá, então, tipo, até eu melhorar. Uhum. Uma overdose é como se fosse um desmaio e você começa a ter uma sensação muito ruim, como que parece que você vai morrer, não sei, um sufoco, um negócio esquisito. E aí essas pessoas, como já tinham mais experiência nessa área, eles me colocaram no sofá, colocaram um travesseiro assim, pra mim não ir pra pior, né? E esperaram eu acordar. Foi jogando água, um cheirinho de álcool aqui pra dar uma Sim. acordada. E ficou nisso. E pra senhora, como é que foi depois desse de passar por esse susto? A senhora chegou a pensar em algo assim, olha, não, isso não dá pra mim? Ou a senhora continuou usando? Não, eu continuei usando, continuei saindo. E aí foi que eu comecei a conhecer outras pessoas, outros homens. Aí eu já não tinha mais tanto medo, porque eu já conhecia as pessoas, já conhecia aquele momento, né, que todo mundo já conhece, que tipo, eu vou ficar com uma pessoa aqui, vou ficar com outra ali, enfim. Aí eu comecei a conhecer essas pessoas, ou seja, é o momento da prostituição, que aí eu começo a sair com uma pessoa aqui, aí depois numa outra balada com outro, e aí foi indo. Aí fui me perdendo um pouco desse medo de me aproximar de alguém, de homem no caso. Sim, mas a senhora chegou a ver esse momento que a senhora está falando aí, né? Questão de droga, de ter relacionamentos, né? Mas a senhora chegou a viver um momento que você falasse, não, eu quero, sei lá, me casar, eu quero ter uma vida normal, ou isso nem passava pela cabeça? Sim, passava. E aí foi no momento que eu conheci uma pessoa específica. É, Que aí começa um pouco mais a fundo do testemunho. Eu conheci essa pessoa. E eu me envolvi profundamente com essa pessoa durante um certo tempo, né? É, eu conheci ele entre meus 18 e 19 anos, né? 20, 18, 19, 20 anos. E aí a gente começou a se envolver e foi passando o tempo e a gente foi se apaixonando, primeiro amor, como se fosse. Eu achava que seria pro resto da vida, aham. mas não era bem assim. Criou-se uma imagem, né? Sim, porque ele era aquele que estava em todos os rolês da vida. Ele teve uma época que ele não sabia que eu usava droga. Depois de um tempo ele descobriu e ele ficou muito bravo no período. Porque ele chegou a usar uma época, mas ele sempre falava pra mim que não queria que eu entrasse nesse mundo. Mas ele Sim. não sabia, né? Muitas coisas eu fazia escondido, né? Nem todas as coisas ele sabia. E aí foi com o tempo, a gente foi se envolvendo e começamos a nos aprofundar mais no relacionamento. Aí depois de 2 anos junto, eu descobri algo que
que me deixou decepcionada no momento, mas depois passou e eu continuei. Ou seja... O que seria essa decepção? Eu descobri que ele já namorava. Ou melhor, já praticamente morava com a pessoa. Eu tava, casado praticamente. Sim, e a senhora não sabia. Exatamente. Há 4 anos com essa pessoa. E como é que foi pra senhora esse choque, assim? Eu levei um susto, porque pra mim, ele tava em todos os rolês. Como que a pessoa volta pra casa da esposa, sendo que tá no rolê na madrugada até a certa noite, até a hora da noite, de madrugada, 4, 5 horas da manhã? Como que uma pessoa que tem um relacionamento vive assim? Sim. Não tem como. Se você é casado, se você mora com a pessoa, é meio difícil. Mas isso foi um ponto pra senhora dar um ponto final naquela história ali, ou a senhora continuou? Não, eu continuei. Porque que nem eu disse no começo, né? A senhora acreditava numa mudança? Sim, eu acreditava que ele ia mudar e que ele decidiria a vida dele. Ou seja, ele largaria a tal pessoa e talvez ficaria comigo. Isso na minha cabeça. Só ilusão, gente. E aí... Não aconteceu. Não aconteceu. Porém, eu continuei com ele mais 4 anos. Totalizando quase 5 anos junto. Mas chegou um ponto que vocês se separaram ali? Aconteceu algo? Sim. A senhora pensou, eu vou deixar isso porque não dá pra mim. Sim, teve uma época que eu fiquei muito decepcionada com ele. Porque depois disso, que a gente começou a se envolver, e depois de tantos anos já praticamente quase junto, eu tava apaixonadinha. Pra mim, ia ser pro resto da vida. E aí eu descobri que a atual dele, na época, estava grávida, né? E aí eu falei, não, agora ele não vai mudar mesmo. Mas eu ainda tinha aquele fundinho, não, pode ser que mude. Ela pode estar grávida, mas filho não segura ninguém. Uhum. Porque se segurasse... Então, pra mim, o meu pensamento era esse. Que ele não ia ficar com ela por conta da criança. Porém, aconteceu algo que me deixou muito magoada. Porque a menina, quando ela descobriu tudo, depois de 2, 3 anos, ela descobriu tudo, né? E aí ela estava grávida. E aí ela passou muito nervosa, ela ficou muito nervosa e acabou perdendo a criança. Meu Deus. Aí nessa hora eu falei, pronto, isso não é mais pra mim. Poxa, ela perdeu um filho, gente. Como que tá a mente e o coração dessa mulher? Sim. E eles já estão há tanto tempo junto. E aí eu fiquei muito chateada, eu briguei com ele. Mas é ela que perdeu o neném, por que você tá brigando comigo? Falei, porque isso não tá certo. A senhora deu um basta ali. Sim, mas não, basta de terminar total, não. Porque aí a gente discutiu nesse dia e eu fiquei muito brava com ele. E aí eu trabalhando, depois no dia seguinte, eu falei, não queria falar com ele, eu tava muito chateada. Eu falei, decide a sua vida, porque eu não quero viver isso para o resto da minha vida, Isso não. foi um motivo para a senhora se afundar mais naquilo que a senhora fazia? Exatamente. De bebida, de droga... A senhora se aprofundou mais nisso? Por exatamente. Eu me aprofundei mais ainda. E neste dia foi que aconteceu que eu estava trabalhei o dia todo. Eu recebia por dia R$100 no meu serviço. Ou seja, totalizando R$500 na sexta-feira. E eu pegava toda sexta-feira esse Era dinheiro. de segunda a sexta trabalhar? Só de segunda a sexta. Às vezes no sábado, mas era bem difícil. E aí eu trabalhava de segunda a sexta e eu pegava R$100, porém eu não pegava no dia. Eu deixava pegar tudo numa sexta, porque aí no final de semana eu saía, ia pro rolê da vida. Eu não reservava aquele dinheiro. Sim. Eu nunca reservei. Eu morava com a minha mãe, então... Não tinha essa preocupação? Não, pra mim, naquele momento, né, preocupação é só ir num rolê legal, no final de semana. Aí foi que passou... Uma quinta-feira, eu briguei com ele. E aí, na sexta-feira, eu ia receber. E eu já tava com o pensamento de ir pro rolê. Ir pra noitada. E me endoidar com bebida, com drogas, coisas que não vale a pena. São coisas de momento. Digo isso hoje porque é aquilo. Se a gente chegou até aqui, é porque Deus nos sustentou. Sim. E aí, eu peguei, saí no meu serviço desse dia. Aí foi numa quinta, a gente brigou. Na sexta, eu saí do serviço com dinheiro. Fui num barzinho próximo da minha casa.
Aí lá encontrei uns amigos, a Luana, mais umas outras amigas lá. E aí a gente começou a beber. E a minha mãe, preocupada, nossa, mas cadê a Jéssica que não chega, né? Porque morava eu e minha mãe na época, o meu irmão já estava casado. E aí eu peguei lá bebendo, enchendo a cara de droga, de bebida. E aí minha mãe, de repente, do nada, a minha mãe chegou lá, onde eu estava. Você nem sonhava isso. Não. E Eu, como é que foi esse momento? eu não imaginei que minha mãe ia atrás de mim, porque era bem difícil ela ir. Depois que eu completei 18 anos, ela não dava mais tanta atenção, porque eu ficava 2, 3 dias fora de casa. Então, pra ela, Tava ela é de normal. menor, ela sabe que ela é de maior, ela sabe o que ela faz. Aham. E aí, nesse dia, minha mãe desceu lá no bar, lá onde eu estava, com os colegas, com os amigos, algumas pessoas bem próximo da gente. E aí, de repente, ela começou a brigar comigo, me xingar, e eu já bêbada, com droga, tudo na mente. E aí ela começou a me xingar, falou coisas que me deixou muito chateada. Uhum. E aí, beleza, aí ela viu que eu não fui pra casa, ela falou, Jéssica, pra casa agora. Eu falei, eu não vou, eu sou de maior, dá um tempo. Aquela coisa da adolescência, né? Da adolescência pra 18 anos, aquela mente ainda. Tipo, dá um tempo, eu já sou de maior, você sabe que eu saio, você sabe que eu vou... Aí ela me viu lá usando, ela não acredito, você tá parecendo uma pessoa dessas da rua aí, essas meninas que ficam aí nas esquinas e tal, e isso, aquilo. Ela nunca imaginou que eu estaria naquela situação. Ela sabia que eu bebia, mas ver eu lá com a droga, inclusive ela viu um pino de cocaína na época, tava em cima da mesa, não deu nem tempo de tirar. Assim, só uma pergunta. Para a senhora, naquele momento que a senhora estava vivendo, dali para frente, a senhora acha que já estava que já dependente química desse tipo de coisa, na sua visão, de tudo que a senhora estava vivendo? Dependente eu não digo não, porque assim, eu tinha consciência que eu estava usando. Sim. E era assim, eu usava mais no final de semana. Não era direto. É como se fosse uma porta de escape ali do... Exatamente, no final de semana, no meio do pessoal, no meio do povão, no meio dos rolês, da vida. Sendo que era mais de final de semana, porque durante a semana eu trabalhava, então era meio difícil. Às vezes dava uma doidura de querer pegar uma no meio da semana, mas não era direto. Era mais no final de semana mesmo. E pra senhora, como é que foi aquele momento que a senhora viveu com a sua mãe e tudo, depois que ela foi embora? Como é que foi seu sentimento ali? Nossa, meu Deus, naquele dia eu mudei de uma tal maneira, minha mente ficou totalmente perturbada. Eu fiquei muito brava, muito nervosa. E eu só queria ir pra casa. E depois eu já falei pro pessoal, gente, vou pra casa. Vou lá porque vocês sabem como que é, né? Vocês viram o barraco que minha mãe deu aí? Não tá? Eu não posso ficar quieta desse jeito. Aí eu já o inimigo trabalhando na minha mente, né? Você vai deixar isso quieto? Você vai deixar sua mãe falar desse jeito no meio de seus amigos? No meio de sei quem? Que isso? Ela é sua mãe, mas ela não tem esse direito de ficar falando essas coisas. Você é de maior, você trabalha. Mente já trabalhando de uma forma diferente. Exatamente. E eu fiquei muito brava. Subi naquele dia pra minha casa. Aí cheguei, o portão tava trancado. Eu pulei o portão, porque ela não me deixou. Ela não me deixou levar. Eu não tinha levado a chave no serviço nesse dia. Eu pulei o portão. Aí ela lá dentro de casa, ela me xingando. Ela viu que eu pulei o portão. Ela falou, mas o que tá acontecendo? Você tá louca, Jéssica? O que tá acontecendo? Que não sei o que. Você não vai entrar. Vai pra rua. Vai não sei aonde. Você não tá lá com seus amigos? Vai atrás deles. Vive aí, fica aí, você não vai entrar dentro de casa hoje. E ela me xingando e falando isso, falando aquilo. E aí, nisso, eu querendo entrar de qualquer forma. Eu xingava ela e ela xingava eu e eu xingava ela. Aquele debate lá. Nossa, meu Deus, eram uns palavrão que, meu pai. E aí foi indo. E aí teve um momento que ela parou de xingar. E ela falou assim, Jéssica, se eu soubesse que você ia dar tanto trabalho quando você nasceu, eu tinha te matado. Meu Deus. Ela falou, se eu soubesse que você ia me dar tanto trabalho assim, eu não tinha nem deixado você nascer. Ela falou algo que
E como foi para a senhora ouvir isso? Na hora que ela me falou isso, eu já vou me emocionar, né? Porque foi um momento bem doloroso. É, ela pegou e ela falou isso. E na hora que ela falou, eu falei, é assim que a senhora fala, né? Ela, não, que não sei o quê. Se eu soubesse, eu não tinha nem deixado você nascer. Que não sei o quê. Nem seu irmão mais velho dava tanto trabalho assim. Nem o Daniel, que também, né, tava no mesmo mundo que você, tava dando tanto trabalho desse jeito. E aí, nisso tinha um lençol meu pendurado lá, que eu tinha lavado na noite anterior, pendurado lá fora, na área. E aí, quando ela falou isso, ela falou assim, se eu soubesse que... Na hora que ela falou, se eu soubesse que você ia me dar tanto trabalho, não tinha deixado você nascer. Eu tinha te matado. E aí eu falei, então já que é assim que a senhora quer, é isso que a senhora quer, então, beleza. E nisso, eu peguei aquele lençol, eu amarrei no teto, lá na área. E nisso, ela lá dentro de casa, ela parou de me xingar, aí ela ficou olhando o que essa menina vai fazer, né? Tipo, ela nem percebeu as suas intenções no momento. Não, ela só ficou olhando lá da janela. Mas o que essa menina vai fazer? Ela viu eu pegando o lençol e tudo, a janela fechada, mas dava pra ver lá fora. E aí ela pegando, mas o que essa menina vai fazer? E aí depois ela deu uma acalmada. Só que nisso, ela já ligou pra minha prima, a Carla, que ela na época, ela é evangélica até hoje. E ela orava por mim e fazia campanha de oração. Quando a senhora ouviu isso da sua mãe dizendo isso para a senhora, aí veio na mente alguma voz, alguma coisa assim para a senhora tentar contra a sua própria vida? Veio. Falou assim. O que passava na sua mente naquele momento? Passava assim, tá vendo? A sua mãe não te ama. Ela não gosta de você. Você nasceu por acaso. Tira logo a sua vida. Aí você não dá mais trabalho pra ninguém. Aí eu peguei, coloquei aquele lençol no meu pescoço. E aí eu amarrei, cheguei a amarrar. E aí continuou aqueles pensamentos, aquelas vozes na minha cabeça. Vai, se joga logo. Aqueles pensamentos, para. E eu fiquei, me jogo, não me jogo, o que eu faço? E fiquei toda perturbada, indecisa do que eu fazia. Eu falei, não quer saber? Vou fechar logo o olho e vou me atirar logo de uma vez. Aí não escuto mais nada no meu pensamento, né? E aí, nisso, ela ligou. Neste momento, eu não ouvi ela ligando, mas, de repente, a minha prima Carla surgiu lá na área. Do nada, ela surgiu. Eu tava me jogando, assim. A hora que eu ia pular da cadeira, eu senti uma mão me segurando. Meu Deus, aleluia. E na hora que ela me segurou, eu olhei, me larga, que não sei o quê. E comecei a me debater. E aquela minha prima orando e repreendendo e falando em mistério. O que você tá falando? Me larga, me deixa. E ela, não, Jéssica, não faz isso. A gente te ama, que não sei o quê e tal. Ei, Deus não é assim. Deus não escolheu isso pra você. Aí daqui a pouco ela começou a falar em mistério. E eu não tava entendendo nada daquilo. Nisso ela já tava me segurando. E aí, tipo, já tava meio largo, o lençol já tinha saído do pescoço, né? Ela tirou, minha prima me pegou no colo, tirou o lençol. E aí ela começou a falar em mistério. E eu não tava entendendo nada daquilo que ela tava falando. E eu, me largue, e eu me debatendo e falando, e fazendo um gesto como se eu estivesse perturbadíssima mesmo. E aí ela pegou e repreendendo e orando. Hoje eu entendo tudo aquilo, né? Ela repreendendo e orando e falando em mistério. E daqui a pouco Deus tomou a minha prima para falar bem assim. Eu sou o teu pai. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você é escolhida do Senhor. Não liga porque dizem se você não tem pai. Você tem um pai. E eu sou o teu pai. Eu estou aqui. Eu sei que você passou por certos momentos. Há muito tempo atrás. Mas só eu, o Senhor, sei. E eu estou curando. Eu estou te curando. Porque você é a menina dos meus olhos. Você sempre foi a menina dos meus olhos. E começou a falar aquelas palavras que na hora eu fui me acalmando. Glória a Deus por isso. E eu fui me acalmando. E ela falando em mistério. Aleluia. Eu, Senhor, sei o que você passou. Eu, Senhor, estou contigo. Eu sou o teu pai.
E aí me juntou aquele aperto, aquele abraço no coração, aquela quentura no coração de abraço mesmo. A senhora sentiu como se alguém estivesse lhe abraçando. Sim, exatamente. E aí ela começou a orar e repreender. Daqui a pouco a minha mãe abre a porta. E aí minha prima me levou pra dentro. Calma, Jéssica. Aí minha mãe já tinha escondido as facas, já tinha escondido um monte de coisa pra não... Aí a minha prima comigo lá orando. E nesse dia a Carla, ela é uma bênção. Até hoje eu ainda falo com ela. Ela fala, ai, Jéssica, foi Deus mesmo naquele momento, porque eu não sei de onde eu tirei tanta força para te segurar aquele dia. Aleluia. E aí ela pegou e ficou aquela madrugada comigo, orando, e eu deitada no colchão lá na sala, ela orando em volta de mim e repreendendo. E aí ela só foi embora, minha prima Carla, na hora que ela viu que eu tava dormindo em paz. Que aí ela viu que aquela perturbação que eu tava lá fora, né, tinha saído. Aquela tentação do inimigo, na verdade, a tentação do inimigo. E aí ela foi, passou. Isso foi na sexta, né? E aí depois ela ficou até de madrugada comigo, até eu pegar no sono. E aí no dia seguinte, no sábado, eu tinha um aniversário de um primo pra ir. Era dia 22 de setembro de 2017. E aí eu tinha um aniversário pra ir. E foi no sábado isso. E aí E lá nesse aniversário, todo mundo já sabia do que tinha acontecido. Minha família inteira sabia. E a senhora, qual foi a sua sensação? Tipo, eu tô com vergonha ou algo do tipo? Não, ou nem passou pela cabeça? Você tem noção, quando eu cheguei, eu fiquei com tanta vergonha que eu sentei numa mesa sozinha. Porque eu via que o pessoal tava comentando. E ninguém se aproximou assim pra falar com você? Se aproximou. E foi Deus mais uma vez. E foi Deus mais uma vez naquele momento. Eu sentei na cadeira, né? Minha mãe foi lá cumprimentar minhas tias, meus primos. Ela já estava comentando com alguns, né, o que tinha acontecido, e alguns cochichando daqui, cochichando dali. E eu queria ficar no meu canto. Eu falei, eu não vou brigar mais não, já deu, né? Pelo amor de Deus, né? Um aniversário ainda de uma criança, não dá. Aí eu fiquei no meu canto. E aí daqui a pouco chegou minha prima, a Rafaela. Essa é uma outra prima também, que é evangélica. Hoje ela também é evangélica, pra honra e glória do Senhor. É a Carla primeiro, a Rafaela segundo, e também o meu irmão Daniel, né? Sim. Porque quando ele se converteu, ele também começou a fazer oração por mim. E ele se converteu no mesmo ano, só que bem no comecinho. Só que antes da senhora. Bem antes de mim. E até casou, enfim. E aí eles tudo orando por mim, campanhas disso, campanha daquilo. E aí daqui a pouco a Rafaela vem, e eu e a Rafaela, a gente é muito unida. Porque, pra você ter uma noção, a Rafaela, o pai dela também é falecido. Tem uma ligação, o irmão do meu pai. Parecido, né? O irmão do meu pai. Uhum. E os dois era igualzinhos o meu pai. Os dois pareciam gêmeos. Só que o pai da Rafaela morreu 1 ano antes do meu. Meu pai faleceu em 2004 e o pai da Rafaela, em 2003. 1 ano de diferença. O pai da Rafaela. E esse meu tio tem 4 filhos. Todos servem ao Senhor. Só um que tá meio afastado, né? Só um que tá meio afastado, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas ele tem 4 filhos e todos servem a Deus. E como é que foi aquele momento lá que ela chegou, se aproximou da senhora? A Rafaela é mais nova do que eu. A Rafaela, na época, ela tinha seus 22 anos. Eu já tinha aí, né? Meus 20 e poucos também, que eu sou mais velha que ela. E aí, ela chegou em mim, Jéssica, posso sentar aqui pra conversar com você? Eu falei, pode. Oxe, a gente é irmã, né? Não somos da mesma mãe, mas é da mesma família. Eu vivia na casa da Rafaela quando a gente era criança, né? Depois que eu mudei pra Paulínia, que ela sempre morou em Paulínia, eles. Sim. E aí a gente vivia lá. Quando eu mudei pra Paulínia, de vez em quando eu ia dormir lá na casa dela. Aí quando eu não usava as drogas ainda, eu era menorzinha de idade ainda. Sim. Entre meus 14, 15, 16 anos. Aí ela chegou em mim, Jéssica, eu preciso falar com você. Aí ela já chegou assim, né, com a autoridade de Deus na mesa. Jéssica, que história é essa que você ia tirar sua vida?
Aí eu, ia mesmo. Ela, mas Jéssica, por que você ia fazer isso? Deus, ele tem sido tão bom em nossas vidas. Olha onde seu irmão chegou. E você pode chegar também. Aí Deus pode mudar, assim como mudou a história do seu irmão, pode mudar a sua também. E deixa eu te falar, você sabe que se você tirasse a sua vida, você estaria dando ela de bandeja pro inimigo. Ela, nessa sinceridade, Sim, ela, né? nessa sinceridade. Bem direta. É, bem direta mesmo. É. Ela, como assim? Foi como uma cajadada de Deus ali, né? Aham. Porque ela pegou e falou assim, como assim, Jéssica, você queria dar a sua vida de bandeja pro inimigo? Quem te deu a vida é o único que pode tirar. E é o Senhor, nosso Deus, que deu a vida para você. Então, é só Ele que pode tirar. E no tempo dele, e na hora do momento dele. Sim. E ela falou assim, vamos fazer o seguinte? Aí eu, que, Rafaela? Jéssica, vamos na igreja comigo domingo. Que seria no domingo seguinte, dia 23 de setembro Sim. de 2017. Jéssica, vamos no domingo comigo. Na igreja. Aí eu, pra que eu vou lá, Rafaela? Fazer o quê? O que eu vou fazer lá? Ah, eu sei, meu irmão tá lá, enfim, meu irmão mudou a vida dele, mas eu vou continuar na mesma vida, eu não quero. Eu achava que não tinha jeito. Não vai ter jeito, eu não quero. Mas eu acredito em Deus, eu falei pra ela. Eu só não quero ir. Aham. Aí ela, não, vamos fazer o seguinte. Jéssica, diante de Deus, ela falou desse jeito, bateu a mãozinha assim na mesa, diante de Deus, se em um mês Deus não mudar a sua vida, não mudar a sua história, eu rasgo a minha Bíblia e saio da igreja. Aleluia. Eu, como assim, menina? Glória. O que você tá falando? É. Aí eu, Rafa, eu não sou evangélica igual você, mas eu sei que o que você tá fazendo é propósito, e quando você faz propósito, você tem que cumprir. Aham. Aí ela, então você entende. Ela ainda brincou, então você tá entendendo, né? Aí ela, vamos, vai, para. Eu falei, tá bom, então. A senhora aceitou esse desafio? Aceitei, eu falei, vamos então, bora. A senhora foi pra mudar a vida ou pra querer ver ela rasgar a Bíblia? Não, então, aí, na hora ali, eu fiquei meio assim, gente, peraí, não. Será que ela vai rasgar a Bíblia? Eu fiquei pensando, né? Aham. Será que ela vai sair mesmo da igreja? Ela tá tanto tempo, né? Há quase 2 anos já na igreja, por que ela vai fazer isso, né? Aham. Mas tá bom, vamos lá. Eu sei que eu vou continuar do mesmo jeito mesmo. Aí Vou foi pensar mesmo. um mês. Um Se mês. um mês Deus não mudasse essa história, ela rasgava a Ela Bíblia. fez esse E propósito saía. diante de Deus. Ela pôs a mãozinha pro céu assim e falou assim, diante de Deus, se em um Meu mês Deus, que autoridade. Deus de Deus. não mudar a sua história, eu rasgo a Bíblia e saio da igreja. E a senhora entrou de cabeça nesse desafio. Aí eu falei, bora então, vamos. Aí fui. Quando chegou lá no culto, foi bênção demais. Ela foi me buscar em casa. Ela falou, você não vai nem de ônibus, eu vou te buscar. Porque ela dirigia já, né? Uhum. Eu vou te buscar na sua casa. Eu falei, tá bom. Aí ela foi. E eu fui, do jeito que eu tava, né? Com uma roupa do mundo, né? Que eu não tinha roupa específica pra ir. Vem do jeito que está, né? Vem do jeito que está, exatamente. E aí fui. Chegando lá, todo mundo me recebeu com abraços. Seja bem-vinda. Senta ali, vamos ouvir uma palavra de Deus. E cremos que Deus vai falar com você. A pastora Lu, o pastor Mário, inclusive eu carrego eles no meu coração. Eu tenho uma gratidão eterna por eles. Tanto por eles quanto para a Rafaela, pela Carla, que são parte Eu sei. legítima do meu do testemunho para honra e Sim, glória do sim. Senhor. E aí, eu cheguei no culto, me sentei, desde o hino da harpa começou a cantar o hino da harpa. Eu não lembro agora o hino, mas ele falava muito de vir até Jesus. Vinde, alguma coisa, eu não lembro agora. Exatamente. Mas era um hino que tocava muito, me chamando para perto de Jesus. Todos os hinos falam, né? Todos os hinos da harpa falam diretamente do coração de Deus. Mas aí, nesse dia, aí os louvores, e cantando louvor daqui, falando de histórias, de sobreviver, sobre mudança de vida, e começando a falar, e daqui a pouco chegou a palavra de Deus, no momento da palavra, meu pastor
pastor Mário, falando da palavra de Deus, e aquela palavra me tocou muito no coração. Eu lembro que ele falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não lembro agora. Aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele falou esse versículo nesse dia, ele pregou sobre isso. Uhum. E aí daqui a pouco Deus começou a falar através dos hinos e parecia que estava contando toda a minha história. Estava falando de sobreviver, a raiz cresceu, aquele deixa eu te usar, foi um hino que marcou muito a minha história. E naquele momento, a senhora entregou sua vida a Jesus naquele culto? Então, no final do culto, o pastor, né, como de costume, depois que ele pregou a palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fez o apelo, mas antes dele terminar o apelo, eu já estava lá na frente. Em pranto, chorando. Ele falava assim, tem alguém aqui que quer? A hora que ele falou, aceitar, aí eu já estava lá na frente. Eu estava ajoelhada, estava caída no chão, chorando. E eu chorava, e eu com as mãos no chão, e falava, Senhor, e chorando, e falando tudo que eu estava sentindo. Soltando tudo aquilo que eu estava sentindo. Tava preso. Exatamente. E aí todo mundo chorando. Daqui a pouco eu vi gente falando em mistério ali atrás de mim, gente pulando de alegria, meu irmão chorando. Minha prima Rafaela ajoelhou junto comigo. A Carla Glória também. A Deus. As duas, uma ajoelhou do lado da outra. Uma ajoelhou aqui, a outra ajoelhou aqui. E colocaram a mão sobre mim, me abraçaram, começaram a falar. E aí depois daquele momento foi indo. E Deus começou a trabalhar, né? Depois que eu fui sincera com o Senhor, entreguei a minha vida a Ele. E aí Deus começou a trabalhar. E, assim, quando eu tava lá na frente, eu senti algo muito aliviado no meu coração. Eu senti um alívio. Com o fardo, meu corpo tava leve, tava em paz. Aqueles pensamentos ruins, parece que não tava existindo mais. Glória a Deus. Deus limpou, né? Limpando, e eu chorando e saindo tudo aquilo. E todo mundo orando e todo mundo agradecendo a Deus por eu estar lá na frente. E nesse mesmo período tava tendo a festividade dos jovens, né? E era culto, era todos os dias. Olha só. Era todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, como é que foi esses 30... Eu tô com aquilo na cabeça ainda. Esses 30 dias. Como é que foi esse desafio dos 30 dias? A senhora aceitou Jesus, aí como é que foi até chegar aos 30 dias? Conta pra nós. Essa parte é maravilhosa. Então, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, foi passando, né? Passou uma semana, a minha prima Carla me levou no monte. Eu nunca tinha ido no monte na minha vida. E aí a minha prima Carla me levou no monte, junto com uma amiga dela, a Ana Paula. Também é outra que foi uma bênção também para me ajudar a se fortalecer na presença do Senhor. E aí fui no monte com elas. E lá a gente orando e elas me ensinando a orar e falando isso e falando aquilo. Eu na semana seguinte, fui no monte. E lá no monte, a minha prima fez uma oração e a Ana Paula cantou um louvor que daqui a pouco eu senti uma graça e aí eu fui batizada no Espírito Santo. Aleluia. Daqui a pouco eu comecei a falar em línguas e comecei a ir... Nossa, daqui a pouco eu tava lá no monte, lá no meio do monte. Eu tava aqui no cantinho, daqui a pouco eu tava lá no meio do monte. Meu Deus, e aí? E aí foi indo. Nossa, depois foi passando, comecei a ir pra igreja todos os dias, direto. Todas as culto, Jéssica lá. Jéssica lá. E todo mundo me incentivando. Bora, Jéssica, vamos pro culto. E eu indo buscando. E foi indo. E aí, quando eu fui pro culto, nos cultos eu sentia muita presença, muito fácil a presença do Senhor. Mas eu não me soltava muito, né? Eu fui batizada no Espírito Santo, mas eu ficava meio acanhada, né? Porque, tentando entender, né? Tentando entender e por tipo, nossa, mas eu cheguei agora, sabe? Eu via que as pessoas pulavam em mistério, falavam em línguas, enfim. Mas aí eu ficava meio acanhadinha. Eu via que tinha meninos lá que estavam bem antes de mim, que ainda não eram batizados no Espírito Santo.
Então eu ficava meio assim de querer, de pensar, tipo, vai magoar eles, né? Se eles me verem. Mas às vezes pensava isso. Mas eu sempre sentia a presença do Senhor e eu deixava. Eu falava Deus quietinho ali, fazia baixinho algo. ali, mas queimando o coração. E aí eu sentia muito. Eu era muito sensível à presença do Senhor. Glória a Deus. Eu sou muito sensível na presença do Senhor E, até e hoje. como é que foi esse processo desses 30 dias? A senhora chegou a se batizar, não? Então, aí chegou na segunda semana que eu já estava um pouquinho mais firme, né? Graças a Deus, eu buscando ao Senhor e campanha e lendo a Bíblia. Inclusive, eu tenho várias fotos de quando eu pegava o meu horário de almoço no meu serviço, pegava a Bíblia, ia lá no meio da praça e ficava lendo a palavra de Deus. Sei. E aí eu fui me revestindo. Aham. E aí eu cheguei no meu pastor. Eu falei, Pastor Mário, eu quero descer as águas. Aí ele, eita, amém, glória a Deus. Você quer descer as águas, Jéssica? Eu falei, quero. Ele, amém, glória a Deus. E foi. E aí foi indo. E passou e foi indo. Só que, tipo, todo mundo ficou feliz. Porém, o inimigo não ficou feliz com isso, não. Nunca vai ficar, né? Nunca. Ele não ficou feliz. Mas nunca mesmo. Porque, assim, quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele faz conforme o querer dele, né? Então, o meu batismo no Espírito Santo foi muito rápido, mas foi o trabalhar de Deus. Eu creio. Foi o trabalhar de Deus, porque eu me entreguei de corpo e alma para Deus. E aí, por isso que hoje eu vejo que Deus trabalhou tão rápido assim para a honra e glória do Senhor, por conta disso, dessa sensibilidade e dessa entrega verdadeira, né? Que não existe outro caminho, não existe. E assim, você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, volte. Porque a partir do primeiro momento que você aceita a Cristo, você não tem mais vontade de sair. Às vezes acontece, sai. Só que você sempre vai estar lá no mundo, você sempre vai estar pensando, como eu queria estar na igreja. Você vai sentir, Deus sempre vai falar com você. Às vezes no meio de uma balada, às vezes você está numa balada e você sabe que você tem chamado, você sabe que você tem uma promessa de Deus para cumprir. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. Então, seja sensível à voz do Senhor. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir. E não importa o que você esteja passando, mas que você venha dar mais uma chance. Porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para te receber. E aí foi com o tempo, né? Como eu disse para você, e aí o inimigo não ficou feliz, nem um pouquinho. E aí Deus permitiu eu passar por um processo, uma prova. Obrigada. E aí ele permitiu eu passar por uma provinha. E aí na terceira semana que eu estava na igreja, o inimigo usou uma amiga. Eu já terceira semana na igreja, buscando e orando e lendo a palavra e aprendendo discipulado, estudando discipulado para me batizar. E aí uma colega falou, Jéssica, vem me visitar, faz tanto tempo que você não vem. Eu fiquei sabendo que você está na igreja. Vem me dar um abraço, vem fazer uma oração por mim. E eu, né, como eu disse para vocês, eu sou com um coração muito sensível. Eu tenho uma mente muito sensível nisso. Então, para mim, quando alguém pede ajuda, eu quero fazer o possível para ajudar. Eu sempre fui assim. Sempre dei o meu braço direito para poder ajudar as pessoas que precisam. Inclusive, a maioria das pessoas que nos procuram hoje é para sempre pedir um conselho. E isso me alegra, me deixa alegre. E mais ainda o Senhor, né? Por fazer e aconselhar. E essa pessoa me mandou essa mensagem. Era começo de WhatsApp, né? 2017 era comecinho de WhatsApp. 2001. E aí ela mandou essa mensagem. Falei, tá bom, eu vou aí te visitar. E eu, A senhora foi? Fui. Peguei a Bíblia e fui. Vestida com roupas novas. E fui. Chegando lá, adivinha o que tinha? Um prato do inimigo. Um prato, literalmente. Aquele pedido de oração era só pra
Disfarçar a armadilha do diabo ali. Exatamente. E esse prato tinha cocaína, era uma mesa, cocaína e vinho. E aí, como é que foi? Nossa. E conversa vai, conversa vem. E eu lá. E aí eu acabei tomando um pouquinho do vinho, né? E aí nesse momento infelizmente, eu acabei conversando aqui, acabei que, né, dando essa brecha. E aí eu tomei um golinho do vinho. Porém, o inimigo não satisfeito, ele falou, oxe, mas só vai tomar o vinho? A pessoa, né, sendo usada pelo inimigo. Você vai tomar só o vinho? Oxe, dá um aí, né? Na época, eles falam uma certa gíria. E aí eles falam, dá um aí, né, pra ver se... Como que vai, Jéssica? Isso, aquilo. Lá na igreja vocês não tomam vinho? Olha, uma cilada. Ela falou isso. Ela falou, na igreja vocês tomam vinho. Aí eu falei, não, mas não é bem assim. E na hora... Aí foi conversa nisso, conversa aqui do Espírito Santo lá no meu coração já. Sai daí. Sai daí. Sai daí. E eu conversa e ela tentando, me segurando com a conversa. E pergunta daquilo, e pergunta assim. Sim. E eu, como sempre, eu não gosto de deixar ninguém falando. Aí eu fui respondendo e ela falando, que não sei o que, né? Vocês tomam vinho, isso, aquilo, Jéssica, e tal. E aí o Espírito Santo, sai, filha, vai embora. E o coração queimando. Aí teve uma hora que eu falei, que eu fui tentar usar aquela cocaína. A senhora cogitou ainda. O Espírito Santo falando e eu ainda ali. E aí eu peguei e fui tentar usar aquela cocaína. E aí na hora que eu fui tentar, me deu uma ânsia de vômito. Que aí eu não perdoa a palavra, mas aí me deu uma ânsia. Que aí eu não consegui. Aí eu só fiz assim, empurrei tudo aquilo e já saí correndo. Glória a Deus. Saí, porque Deus falou, sai. Na hora que eu fui pra usar a cocaína, o Espírito Santo falou, sai, filha, em nome de Jesus, sai. E aí na hora que eu escutei a voz do Espírito Santo mais forte ainda no meu coração, sai. Aí foi na hora que eu peguei, empurrei e saí correndo. Peguei a minha Bíblia e fui. Chegou no ônibus, eu fui falando com Deus, eu tava muito arrependida. Eu falei, Senhor, eu bebi o vinho, eu pequei contra ti. E agora? Me perdoe. Semana que vem eu vou descer as águas, que jeito? E falando com Deus. E falando. O Senhor tem misericórdia da minha vida. E pedindo perdão, e pedindo perdão. E fui chorando o caminho inteiro. O povo entrava no ônibus. Oxe, mas o que essa menina tá chorando? Não entendia. Nossa, gente, o que essa menina tá chorando? Inclusive, até uma mocinha entrou e falou, tá tudo bem? Aí eu falei, tá, tudo bem. Virei assim e peguei a Bíblia e encostei no vidro do ônibus. E escorrendo a lágrima, o coração triste, angustiado. Meu Deus, eu preciso falar com o meu pastor. Só que já tava quase pra madrugada já isso. E aí eu falei, eu não vou mandar mensagem pra ele agora. Tá tarde da noite. E amanhã cedinho eu já vou lá. Aí eu fui, cheguei em casa. Eu tentei disfarçar pra minha mãe, né? Pra minha mãe não ver que eu tava chorando. Que eu tinha bebido vinho. Peguei e comprei uma bala no caminho. Na época, uma bala de house. Só pra disfarçar Só pra o cheiro do vinho, né? Porque eu tinha dado um golinho e, querendo ou não, fica o cheiro do vinho. E aí eu falei, vou lá, né? Cheguei em casa. Aí minha mãe, Jéssica, tá tudo bem? Tô vendo que você tá meio abatida. Eu, não, mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem certeza? Eu tenho. Então tá bom. Falei, vou só tomar um banho e vou dormir, tá? Ela falou, deu tudo certo lá na visita? Eu falei, deu, mãe. Ai, meu Deus do céu. Falei, Senhor, desculpa, né? Eu tô mentindo. Mas não tem como eu falar pra ela o que aconteceu. Eu tô imaginando aqui a situação sua. Porque assim, eu lembro que a senhora relatou comigo, um pouquinho antes, que a senhora teve uma experiência como sobrenatural, né? Sim. Que a senhora teve como se fosse uma visão aí, eu vou usar como Paulo falou, né? Não sei se foi em espírito ou se eu fui no corpo, mas a senhora teve uma visão. E eu estava esperando a senhora relatar essa visão. Ah, sim, a visão. Que foi de madrugada. Como é que foi pra senhora aquele momento? Então, cheguei, deitei na minha cama, fui dormir, né? Tomei um banho, enfim.
deitei e eu achei que eu tinha dormido. Não sei se eu tava dormindo, acordando, mas daqui a pouco eu vi algo terrível no meu quarto. Eu olhei no canto da porta. Eu e minha mãe, a gente dormia no mesmo quarto, né? A casa tinha um cômodo, um quarto só. A gente dormia no mesmo quarto. Minha mãe já tava até roncando, né? Porque eu tentei acordar ela, não deu. E aí, eu vi uma visão. Eu tive uma visão, vamos dizer, né? Que nem você falou aí. Eu tive uma visão do próprio inimigo no meu quarto. Eu vi, assim, no canto da porta, eu vi uma capa preta descendo. E eu deitada e me dando falta de ar. Já começou a me dar uma falta de ar, eu não conseguia acordar, não conseguia despertar. E foi me dando uma angústia, um negócio, um aperto no coração. E aí, eu vi o próprio inimigo descendo no cantinho do meu quarto, assim, eu vi uma capa preta. Ele tava de chapéu, capa preta e olho amarelo. E esse ser, ele tentava se aproximar de mim. Ele tentava, de uma certa forma, se aproximar de mim. Daqui a pouco eu escutei, eu olhei em cima do meu guarda-roupa, tinha uns sapatos meus, que eu deixava meus sapatos em cima do guarda-roupa. E nisso eu vi aqueles sapatos se transformando em gato. Era um gato preto, de olho amarelo. Deus. E eu vi aqueles gatos descendo na porta do guarda-roupa e miando, eu escutava os miados. E aquilo tentando se aproximar e aquilo me agoniando. Parecia que eu ia ter um treco ali. Sei lá o que ia acontecer. Mas eu não conseguia acordar. Não tinha força pra despertar ali. Eu não tinha forças pra despertar. Não tinha. E aquela visão se aproximando de mim. E como é que a senhora fez? Pra sair dali. No momento, assim, eu tentava e eu falava, sai, mas eu não... E aquilo lá tentando se aproximar. Só que ele não chegava perto de mim. Ele não chegava, ele ficava no meio do meu quarto. Entre a minha cama e a da minha mãe. É como se tivesse uma barreira ali impedindo ele. Exatamente. Mas aquilo tava me dando um susto, tava me dando uma agonia de ver aquela cena. Que negócio feio, que é isso? Deus me livre. Né? Uhum. Tipo, você vê uma cena dessa, você que não entende muito ainda esse espiritual, né? Uhum. Aí você fica vendo aquela coisa feia, aquelas cenas horríveis. Normalmente, muitas das vezes, quando as pessoas usam droga, eles têm certas visões, alucinações. Né? E pra mim, aquilo era uma visão muito feia. Eu falei, mas eu não usei, né? Eu não usei. Mas assim. Que é isso? Gente, e aí daqui a pouco, num relance, deu um estralar assim. E aí eu lembrei do Salmo 91. Inclusive, tá aqui na Glória Bíblia. A Deus. Eu até separei aqui. Eu separei os 4 versículos. É aqui, ó. Veio na sua mente o Salmo 91? Veio. A única coisa que veio na minha mente na hora ali que eu não conseguia despertar. E veio na minha mente aqui, ó. Lê pra nós, por favor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. E deu certo? Deu. Pra honra e glória do Senhor, deu. Você acredita que deu? Porque foi uma cena tão assim. Foi uma cena muito, muito emocionante, assim. Na hora, eu já chorando, né? Despertei. Aí a minha mãe conseguiu acordar, né? Eu tava tentando, ao mesmo tempo que eu via aquela cena, eu achava, mãe, mas minha voz não saía. E parecia que minha mãe não tava me ouvindo. E aí, deu um estralar, assim. E aí eu abri o olho. E ao mesmo tempo que eu abri o olho, eu tive uma outra visão no centro do meu quarto. Uma outra visão? Onde o inimigo tava. Onde estava. E como é que foi essa outra visão? Essa outra visão? Foi instantânea, uma depois da outra, assim? Foi. E aí, como é que foi? Eu vi a minha pastora. Meu Deus. A minha pastora Luzia. Eu vi uma parte dela, assim, ela parecia que ela tinha sido arrebatada da casa dela e ela parecia que ela estava ali no meio do meu quarto. Eu via ela assim, e ela com a mão estendida assim, orando, repreendendo aquela sombra. E foi que na hora que
Acredito que ela estava intercedendo no momento ali. Exatamente. Ela estava intercedendo nesse momento. Aleluia. E aí, pra honra e glória do Senhor, eu vi ela. E aí, depois, aquilo sumiu do meu quarto. E a minha mãe viu que eu tava chorando. O que foi? O que aconteceu? Sem entender nada. Mãe, eu tô com medo. Eu tá com medo do quê, Jéssica? O que tem Meu aqui? Deus. Mãe, vi isso, vi aquilo. Não, Jéssica, não tem nada no quarto, não. Vamos, filha, Deus te guarda. Vamos dormir. Dorme aqui com a mãe. Olha, uma menina de 24 anos Dormindo com a mãe. Mas é assim, E aí, acontece. Eu deitei com a minha mãe na cama e dormi o resto da noite com a minha mãe. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. E isso tudo dentro desse 1 mês, né? Uhum. Do propósito da sua prima, né? Que senão ela Exatamente. rasgaria a Bíblia e deixaria Jesus. Exatamente. Aí já tá chegando próximo ali desse 1 mês. Chegou o batismo? Chegou, pra honra e glória do E Senhor. como é que foi? Foi assim, depois disso, né, depois dessa cena, eu cheguei no meu pastor pra conversar com eles. E aí eu cheguei no meu pastor e falei, pastor, aconteceu isso, aquilo, fui visitar uma pessoa, e aí a minha pastora chegou em mim e falou, Jéssica, Deus já tinha me mostrado tudo. Eu estava orando por você nessa madrugada. Meu Deus. Tremenda. A hora que ela falou, eu estava orando por você na madrugada. E aí eu contei pra ela isso. Aí foi o que Ela estava aconteceu. intercedendo por mim naquela madrugada. É. Ela depois de um tempo, eu lembrando agora, você falando, eu lembrei que ela falou pra mim que ela estava intercedendo por mim nessa madrugada. Glória a Deus. E aí ela falou que Deus despertou ela. E ela despertou chorando. Meu Deus. Ela sentiu um aperto no coração e Deus deu a visão de mim pra ela. Uhum. E aí ela acordou. E na hora Deus falou, acorda e intercede pela menina dos meus olhos. Ela falou desse jeito. A mesma palavra que Deus usou lá no início. No início, exatamente. Ela acorda e intercede pela menina dos meus olhos. Nisso, ele deu a visão do meu rosto pra ela. Glória a Deus. E aí foi nessa hora que aconteceu o que eu falei pra você, né? Que ela apareceu lá no meu quarto. Então, glória do Senhor. Aleluia. Irmã, a gente já tá indo pros momentos finais, mas Sim. antes de encerrar, eu queria falar algo assim. A Bíblia foi rasgada ou não? Não. Não? Não foi. Ela deixou Jesus? Ela não deixou Jesus. Inclusive, ela tá até grávida. Ela casou, Glória a Deus. pra honra e glória do Senhor. E agora tá vindo uma bencinha aí pra nossa família. Glória a Rafaela. Deus. Tá vendo, irmão? Quem tem propósito de Deus, faz propósito com Deus aí, varão. Faz propósito com Deus aí, varoa. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E eu desci as águas no dia 23 de setembro. Glória a Deus. Pra honra e glória do Senhor. Aí Deus restituiu tudo. Restituiu tudo. Te deu um casamento, te deu um Depois de esposo. 2 anos na presença do Senhor, Deus me apresentou meu esposo, meu Glória a digníssimo Deus. Giovanni. Antes de encerrar, eu queria fazer 2 coisas. Pra gente encerrar. Sim. 2 coisas. Primeiro é aquela pergunta de praxe. Da senhora dar um recado para os nossos ouvintes aqui, para pessoas que estão acompanhando o seu testemunho. A senhora deixar um breve recado. E depois, eu ia pedir para a senhora ler a carta que a senhora achou dentro da sua Bíblia sobre um propósito. Irmão, ela tem uma carta guardada na Bíblia dela, ela descobriu do nada aqui no nosso podcast, é propósito de Deus. E ela vai encerrar, depois que ela der o rápido recado, para quem está vivenciando um momento a qual ela já passou, se identificou com esse testemunho, ela vai te dar um recado aí da parte de Deus. Mas depois do recado, ela vai encerrar o nosso podcast lendo a carta dela de agradecimento ao Senhor. Pode ser assim? Pode. Então deixa Pode Deus te ser. usar em nome de Jesus. Amém. Tá aberto, tá? Amém, obrigada. Gente, então, meus irmãos, irmãs, pessoas que estão aí assistindo essa live, quero deixar um recadinho simples, mas que ele venha tocar no coração de vocês. Assim, eu não conhecia a Cristo, mas ele me alcançou. Para honra e glória do Senhor, vai se fazer 8 anos amanhã que estou na presença dele. E grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Hoje temos um ministério, né? Eu sou professora do departamento infantil, eu sou casada, tenho filha. Enfim, Deus fez uma obra completa na minha vida, para honra e glória do Senhor. E você que está passando por um momento difícil, talvez sentimental,
por alguém que talvez não te valorize, que talvez esteja te magoando de uma certa forma. Não deixe isso acabar com você, mas entregue seu coração ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida. Assim como ele deu, ele pode tirar. Como o inimigo deu algo que talvez não esteja fazendo bem para você, larga que Deus ele pode restituir e ele pode te dar uma pessoa melhor. Sentimentos existem, mas nada se compara à nossa vida. Então, não jogue sua vida fora por coisas banais, por coisas de momento, como eu vivi. Porque hoje, para a honra e glória do Senhor, o nosso passado foi jogado no lago do esquecimento. E assim como Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida e na sua família. Amém? Amém. Ó, fica aqui que ela vai ler a cartinha que ela achou na Bíblia dela, que estava há muito tempo guardado. Enquanto ela vai pegar a carta para ler, deixa aí os comentários. Pedido de oração também deixa. Se inscreve no canal, curta, compartilhe. E outra, seja um missionário ou missionário do Senhor, divulga o máximo que você puder esse testemunho maravilhoso da nossa irmã Jéssica. E essa carta, irmão, foi um propósito tremendo de Deus, porque ela não sabia, nem lembrava, na verdade, que estava na Bíblia dela. E ela achou, e ela leu uma parte dela antes da gravação, e eu gostaria de encerrar com esse momento maravilhoso que Deus tocou na vida dela. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado, até o pó de testemunho, não sai daí e ouve essas palavras, amém? Olha, a carta, o título está escrito assim: Carta ao meu Senhor, Deus Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, primeiramente, obrigada pela minha vida e pela vida da minha família e por estarmos na Tua presença. Perdoe as nossas falhas. Pai, tenho passado por tantas coisas ruins nesses 3 meses de casamento e a porta que se fechou é meu casamento e meu casamento que tem sido destruturado. Mas sei que é só fase e logo vai passar. Mas me dá sabedoria para passar por cada obstáculo. Me ajude a melhorar a cada dia, como uma esposa sábia dentro de casa, e não como a tola, que destrói, cura as minhas feridas e a das pessoas que estão assistindo. Restaura dentro do nosso coração o primeiro amor por Ti, pois só o Senhor sabe como está o espiritual de cada um. Restaura o casamento, tanto o meu quanto de outras pessoas. Não deixe que eu e meu esposo, Giovanni, e família sejam destruídos, pois somos um projeto do Senhor e para ser eterno, dessa maneira que Ele tem sido. Tira de nós todo esse ciúme doente. Nos ajuda a confiar no Seu poder. Nos ensina a ser sábio nos momentos difíceis. Protege a vida da minha casa, da minha família. Livra nós de todos os maus, de toda a tentação do inimigo. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Pai, vai de encontro à vida daquelas pessoas que necessitam. E também daquele rapaz que tentou tirar a vida do meu esposo há 3 anos atrás. Muda os pensamentos dele. Faça com que ele venha conhecer e reconhecer que o Senhor é o único Deus que cura, salva, liberta e muda histórias. Muda o coração e a mente de cada um. Que o Senhor venha nos perdoar e que venhamos perdoar as pessoas. E venhamos ser salvos por Ti. Senhor, continua cuidando do Juan, para que ele nunca venha sair da Sua presença. Que ele venha estar sempre na Sua presença e que não venha se perder, pois o Senhor o conhece e sabe de todo o desejo do coração dele. Protege e livra de todo mal. Eu entrego a minha vida, a vida da minha família, do meu esposo, a vida do Juan, a vida dos nossos parentes em Tuas mãos e aqueles da nossa parentela que ainda não Te conhece. Peço possam ter uma oportunidade de conhecer e voltar aos Teus caminhos e reconhecer que não existe outro caminho a seguir,
que o Senhor é o Deus que cura, salva, liberta e ama a cada um de uma maneira inexplicável e que pode realizar todos os nossos sonhos, não da nossa maneira, mas sim da sua maneira, que sem dúvidas é e sempre será a melhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que lá há de fazer. Amém. Aleluia. Esta carta foi escrita no dia 7/8/2019. Eu me casei no dia 20 de abril de 2019. E a gente estava passando um momento muito difícil. E aí eu fiz essa carta. Mas aqui vocês podem ver que tem um pouco da minha história. Hoje, para honra e glória do Senhor, minha família está uma bênção, né? Aumentou, inclusive. Tem uma princesinha. E o Juan, para honra e glória do Senhor, está na presença do Senhor, está com 18 aninhos, faz parte dos jovens, enfim. E aqui eu falo também um pouco do testemunho do meu esposo. Glória a Deus. Né? Que foi contado num podcast aí atrás, algumas semanas atrás. Isso. E aqui é um resumo de uma oração que eu fiz para o Senhor, no momento que eu estava passando. E... Oi, irmão. No que ela leu, parece que faltou uma parte, né? Que ela falou, Senhor, tira os ciúmes de mim, né? Exatamente. Peraí, ó. O que você tem a dizer, irmã, para as irmãs que estão passando por esse processo, né? E até casamentos, né? Que podem estar nesse momento num processo difícil, até acabando por falta de sabedoria da esposa, né? De ter muito ciúmes, não ter confiança no esposo, né? Mesmo assim, estando na igreja, qual que seria o seu conselho? É verdade, gente, perdoa, é que assim, daqui eu passei para outra parte, mas aqui fala mesmo, olha, aqui, cadê? Tira de mim esse ciúme doente, me ajuda a confiar no meu esposo, nos ensina a ser sábio nos momentos difíceis, protege a vida do meu esposo, que foi na parte que eu falei, protege a vida de todos nós. Essa parte dos ciúmes é bem aqui mesmo. E aqui fala, nos livra de todo mal, toda tentação do inimigo. Guarda nós como a menina dos teus olhos. E aqui fala também sobre a gente reconhecer que Jesus ele pode fazer o milagre. Realmente, essa parte do ciúme foi um momento muito difícil. Mas, para honra e glória do Senhor, a gente superou. E hoje... Essa daqui, como eu disse para vocês, é uma carta antiga, né? 2019. Mas, é assim, eu aconselho a vocês que estão na igreja, ou às vezes não, que está aí fora, precisa voltar para Jesus, que tem uma família, que Deus uniu o propósito. Não desiste da sua casa, não desiste da sua família. Seja a esposa sábia, ou não a tola que destrói. Foi difícil, não foi fácil. As renúncias foram dolorosas, mas eu e meu esposo superamos. E assim como vocês podem superar, para a honra e glória do Senhor, sendo Deus a direção de tudo e o centro de tudo. Saiba que a confiança vem primeiramente em Deus, depois na sua casa, no seu esposo, na sua família. O restante, Deus cuida. Continua orando, abençoando a sua casa, sua família, e Deus, ele vai te guardar, vai te proteger. E você que ainda não está na presença, volta, porque Deus, ele tem propósito na sua vida. E ele pode te dar um casamento abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, muito obrigado pela tua presença até o final, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. E você, se porventura ainda está agarrado ao ciúme ou algo que está te prendendo, abre mão e deixa Deus trabalhar na tua vida, tá bom? Deus abençoe a tua vida, muito obrigado e até o Pod Testemunho para a glória de Deus, amém? Amém. Obrigado, irmã, que Deus te abençoe, você, viu? Irmão Rubens, obrigada, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe sua casa e sua família.